A maioria das pessoas não se prepara para morrer. Não deixam instruções, não deixam recado, não deixam nada que diga: se acontecer alguma coisa comigo, começa por aqui. Rodrigo deixou. 3 semanas antes de aparecer morto dentro da própria clínica odontológica, ele entrou no escritório da advogada dele, fechou a porta e colocou um envelope em cima da mesa. Dentro tinha um cheque. R$22 mil. Carla achou estranho na mesma hora. Rodrigo estava pálido. Não parecia alguém tentando chamar atenção. Parecia alguém cansado. Ele empurrou o envelope na direção dela e disse: se algum dia te ligarem dizendo que eu morri, usa isso para descobrir quem fez. A sala ficou em silêncio. Lá fora, dava para ouvir o ventilador antigo da recepção batendo torto. Carla tentou tratar aquilo como exagero, como paranoia de um homem destruído pelo divórcio. Mas ficou com o envelope. E durante meses, não abriu. Ibiraci é pequena. Pequena do tipo onde as pessoas não perguntam seu nome na padaria. Perguntam da sua mãe, do seu pai, do seu filho. A farmácia conhece seus remédios antes de você falar. O bar da esquina sabe o que você vai pedir antes de sentar. E Rodrigo Menezes fazia parte daquela cidade fazia tempo demais para passar despercebido. 46 anos. Dentista. Clínica no centro. O tipo de homem que parece ter sempre existido ali. Como a praça, como a igreja, como o relógio parado na fachada da prefeitura. Todo mundo conhecia o Dr. Rodrigo. E quase todo mundo dizia a mesma coisa sobre ele. Educado, quieto, trabalhador. O problema é que cidade pequena conhece rotina, não conhece verdade. E nos últimos meses, a verdade da vida de Rodrigo estava desmoronando em silêncio. O casamento tinha acabado. 19 anos com Renata. E agora os dois mal conseguiam ficar no mesmo ambiente sem transformar qualquer conversa em briga. Mas o pior não era a separação. Era Pedro, o menino de 8 anos que os dois tinham adotado ainda bebê. A disputa pela guarda começou a consumir tudo. Audiência, advogado, acusação, documento. Uma guerra lenta. E Rodrigo estava cansando visivelmente. Nos últimos meses, funcionários da clínica disseram que ele passou a ficar mais tempo sozinho dentro do consultório, depois do expediente. Às vezes com a luz apagada, só o ventilador ligado no fundo da sala. E enquanto a vida dele começava a desmontar, Renata parecia seguir em frente rápido demais. 3 meses depois do divórcio, ela já estava morando com outra pessoa. Sandro Leal, investigador da Polícia Civil. Na época, muita gente comentou. Mas cidade pequena comenta de tudo. O que ninguém imaginava é que aquele nome ainda voltaria para a história. Começou com o carro. Numa segunda-feira de manhã, Rodrigo saiu de casa para trabalhar e encontrou a lataria inteira riscada. Não era um arranhão pequeno, nem coisa de trânsito. Eram 4 marcas longas, fundas, feitas devagar, com força. Como se alguém tivesse parado ali só para deixar um recado. A polícia registrou como vandalismo. Coisa aleatória. Bêbado, rua escura.
Rodrigo não acreditou nem por um segundo. Nos dias seguintes, ele começou a falar sobre aquilo com as pessoas próximas. Primeiro como desabafo, depois como medo. Ele dizia que tinha a sensação de estar sendo observado. Que às vezes olhava pelo vidro da clínica e achava que via o mesmo carro passando 2 vezes. Que o telefone tocava e ninguém respondia. Carla tentou trazer ele de volta para a realidade. Rodrigo, você está no meio de um divórcio horrível. Você não está dormindo direito. Seu cérebro começa a transformar qualquer coincidência em ameaça. Ele ouviu em silêncio. Ficou alguns segundos olhando para o chão. Depois levantou os olhos e falou baixo: Carla, se eu aparecer morto, eu quero que você descubra. Dessa vez ela não respondeu, porque alguma coisa no jeito que ele disse aquilo não parecia paranoia, parecia cansaço. Naquela noite, Carla levou o envelope para casa. Deixou dentro da bolsa, perto da porta. E por algum motivo que ela nunca conseguiu explicar depois, teve dificuldade para dormir. Foi uma criança que encontrou. Cauã, 9 anos. Filho do vizinho da clínica. O gato dele tinha fugido no dia anterior. Naquela manhã, ele entrou pelo corredor lateral procurando o animal. Era um corredor estreito, úmido, com tinta descascando perto do chão e marcas antigas de infiltração no muro. A porta dos fundos da clínica estava entreaberta, só alguns centímetros. Cauã empurrou e parou. Anos depois, a delegada Ana Cláudia disse que nunca esqueceu o silêncio daquele lugar quando entrou. Porque clínicas odontológicas costumam ter som, motor, conversa, telefone, rádio baixo. Mas naquela manhã não tinha nada. Só o ventilador da recepção girando devagar. A cadeira do paciente estava tombada. A bandeja de instrumentos no chão. Papéis espalhados perto da parede. E sangue. Muito sangue. Rodrigo tinha sido esfaqueado várias vezes. A jugular cortada. Mas o que mais chamou a atenção da perícia não foram os ferimentos. Foi o caminho. As marcas no chão mostravam que ele tentou fugir. Tinha sangue perto da cadeira, depois perto da mesa, depois perto da parede. Como se ele tivesse ido perdendo força aos poucos, até o rastro chegar na porta, na maçaneta. Rodrigo quase conseguiu sair. Quase. E tinha outra coisa. Uma coisa pequena, mas que mais tarde mudaria completamente o rumo daquela investigação. Debaixo das unhas dele, havia fragmentos de pele. A investigação encontrou um suspeito rápido demais, e isso quase destruiu o caso. Na gaveta do consultório, a polícia encontrou um cheque de R$16.000, no nome de uma mulher chamada Valquíria Drummond. Professora, casada, moradora do mesmo bairro. Junto do cheque havia um bilhete escrito à mão. Rodrigo, por favor, não deposita essa semana. Meu marido não pode saber. Pronto. Foi o suficiente. A investigação inteira virou de direção. O marido de Valquíria, Maurício, passou a ser tratado como o principal suspeito. Contador, 42 anos,
ciumento, temperamento difícil. Vizinhos disseram que ele gritava, que brigava, que era agressivo. Na cabeça da polícia local, fazia sentido. Homem traído, dinheiro escondido, crime passional. Caso quase resolvido. Por semanas, tudo girou em torno dele. Depoimentos, pressão, busca, perguntas repetidas. Mas tinha um problema. Maurício estava numa reunião de condomínio na noite do assassinato. 7 pessoas confirmaram. A noite inteira. O álibi era forte demais. E aos poucos, a investigação começou a perceber uma coisa desconfortável. Eles tinham gastado semanas olhando para o lugar errado. Ana Cláudia odiava quando isso acontecia. Porque investigação ruim não começa sem pistas. Começa quando a primeira pista parece boa demais. E enquanto todo mundo tentava encaixar Maurício na história, uma evidência pequena continuava esquecida dentro de um saco plástico da perícia, debaixo das unhas de Rodrigo. Pele de alguém que ele tentou segurar enquanto morria. Ana Cláudia parou de dormir direito depois da 3ª semana do caso. Não porque faltavam pistas, porque tinha ruído demais. Cidade pequena funciona assim. Todo mundo fala, todo mundo acha, todo mundo tem certeza. Mas no meio daquele excesso de versões, um detalhe continuava incomodando ela. Sandro Leal. Ana Cláudia conhecia o tipo. Policial antigo, seguro demais. O tipo de homem que entra numa sala como se já soubesse exatamente até onde pode ir. Ele tinha sido ouvido nos primeiros dias. Procedimento normal. Namorado da ex-esposa, ligação direta com a vítima. Precisava entrar na linha do tempo. Só que alguma coisa naquela conversa ficou presa na cabeça dela. Não foi o que ele falou. Foi o que ele sabia. Detalhes pequenos. O lugar exato onde Rodrigo caiu. A posição da cadeira. Um comentário sobre a faca. Coisas que não tinham saído na imprensa. Coisas que quase ninguém fora da investigação conhecia. Na época, Ana Cláudia tentou ignorar. Mas o cérebro dela continuava voltando para a mesma pergunta. Como ele sabe disso? Quando levou a preocupação para o superior, recebeu uma resposta cansada. Ana, ele é da civil. Policial conversa. Informação vaza. Isso não prova nada. Talvez não provasse mesmo. Mas investigação não vive só de prova. Às vezes começa com sensação. E a sensação dela piorou quando chegou o momento de enviar o material biológico para o laboratório estadual. O mesmo laboratório onde Sandro tinha colegas. O mesmo sistema onde ele conhecia nomes, corredores, procedimentos. Ana Cláudia ficou parada olhando para o formulário por muito tempo. A sala estava silenciosa. Só o zumbido do fluorescente acima da mesa. E pela primeira vez desde o início do caso, ela começou a pensar que talvez estivesse investigando alguém de dentro. Ela pensou por 3 dias. 3 dias inteiros, olhando para 2 possibilidades ruins. Se enviasse o material para o laboratório estadual e o resultado desaparecesse, acabou. Sem DNA, sem prova, sem caso.
o assassino continuaria andando pela mesma delegacia, cumprimentando as mesmas pessoas, usando o mesmo crachá. Mas se ela segurasse o material, estaria quebrando o protocolo. E protocolo dentro da polícia, às vezes importa mais do que verdade. Na terceira noite, Ana Cláudia voltou para a delegacia depois das 11. O prédio estava quase vazio. Luz fluorescente piscando no corredor. Ventilador girando devagar na recepção. Uma televisão ligada sem som na sala ao lado. Ela entrou na copa. Abriu a geladeira. Ficou alguns segundos parada, olhando para a prateleira de baixo. Depois colocou o recipiente lá dentro, atrás de um saco de café. Sem etiqueta. Sem identificação. Como se aquilo nem existisse. E fechou a porta. O barulho da borracha da geladeira vedando ecoou na sala vazia. Por meses, o tubo ficou escondido ali. Enquanto o caso esfriava na imprensa, enquanto os superiores perguntavam por resultado, enquanto a família de Rodrigo começava a pressionar a polícia publicamente, e enquanto Sandro Leal continuava trabalhando normalmente. Ana Cláudia não tinha prova suficiente para prender ninguém, mas tinha uma sensação impossível de ignorar. Se aquele DNA entrasse no caminho errado, ele nunca mais apareceria. Então ela esperou. Esperou até a família de Rodrigo procurar a Procuradoria do Estado. Esperou até o caso ganhar supervisão externa. Esperou até existir uma única janela segura. E quando essa janela apareceu, ela não desperdiçou. A oportunidade apareceu meses depois. Silenciosa, sem anúncio, sem coletiva, sem alarde. A família de Rodrigo conseguiu fazer o caso sair das mãos da polícia local e entrar na supervisão da Procuradoria. Para a maioria das pessoas, parecia só burocracia. Para Ana Cláudia, era a primeira chance real desde o começo. Ela voltou para a delegacia naquela manhã mais cedo que o normal. Pegou o recipiente na geladeira da copa. O saco de café ainda estava na frente. O tubo continuava ali, intacto. Ela ficou olhando alguns segundos antes de fechar a tampa da caixa térmica, como se soubesse que, depois dali, não existia mais volta. Dessa vez, o material não iria para o laboratório estadual. Não passaria pelas mãos de ninguém da Polícia Civil. Ela enviou direto para o Instituto Nacional de Criminalística, federal. Longe dos colegas de Sandro. Longe dos corredores onde ele tinha influência. Longe de qualquer possibilidade de interferência. A justificativa oficial era simples. Caso de alta repercussão. Preservação de cadeia de custódia. Ninguém questionou. Mas Ana Cláudia sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez desde o início da investigação, aquela prova estava fora do alcance dele. Depois disso veio a pior parte: esperar. 42 dias. 42 manhãs entrando naquela delegacia sem resposta. 42 noites imaginando se tinha cometido um erro que podia destruir a carreira dela. E então, numa tarde comum, sem chuva, sem movimento, sem nada diferente, o telefone. Ana Cláudia atendeu na segunda chamada. Do outro lado, a voz do perito parecia neutra, profissional. Mas ela percebeu antes mesmo de ouvir o nome. Tinha dado positivo.
O DNA encontrado debaixo das unhas de Rodrigo bateu com o de Sandro Leal. Por alguns segundos, ela não falou nada. Ficou olhando pela janela da sala. A cidade continuava normal lá fora. Carro passando, mototáxi, gente atravessando a rua, como se nada tivesse acontecido. Como se ninguém soubesse que, naquele instante, um assassinato começava finalmente a mudar de direção. Não era Maurício. Não era crime passional. Não era marido ciumento. Era Sandro Leal, investigador da Polícia Civil. O homem que conhecia os procedimentos, que sabia como uma investigação se movia e, principalmente, como ela podia ser desviada. A pele encontrada debaixo das unhas de Rodrigo era dele. A confirmação saiu num fim de tarde. 48 horas depois, Sandro foi preso. Ana Cláudia assistiu à movimentação de longe, sem comemorar. Porque investigação longa faz isso com as pessoas. Você passa tanto tempo esperando uma resposta que, quando ela chega, não vem alívio, vem silêncio. E tinha uma coisa que continuava incomodando ela. Se o material tivesse seguido o caminho normal, aquele resultado provavelmente nunca teria aparecido. No julgamento, os promotores reconstruíram a noite do crime quase minuto por minuto. Naquela tarde, Rodrigo tinha assinado o acordo de custódia compartilhada de Pedro. Depois de meses de audiência, discussão e ameaça de processo, ele finalmente tinha conseguido voltar oficialmente para a vida do filho. Para muita gente, aquilo parecia só papel. Para Sandro, não. Os promotores acreditavam numa coisa simples. Sandro não queria Rodrigo de volta naquela estrutura familiar. Naquela noite, Rodrigo ficou até mais tarde na clínica. Alguns pacientes tinham sido remarcados. A cidade já estava silenciosa quando ele fechou a recepção. Lojas apagadas, poucos carros na rua. Aquele silêncio típico de interior depois das 10 da noite. Em algum momento, Sandro entrou ali. A perícia acreditava que Rodrigo conhecia quem abriu a porta. Não havia sinal de arrombamento. E isso talvez tenha sido a pior parte, porque significa que Rodrigo provavelmente não sentiu medo no começo. A discussão aconteceu dentro do consultório. Rápida, violenta. A cadeira foi derrubada primeiro. Depois a bandeja de instrumentos. Os cortes nos braços mostravam tentativa de defesa. Mas o que mais impressionou os peritos foi o trajeto de sangue. Rodrigo tentou sair. Tentou continuar em pé mesmo depois dos golpes. Tentou alcançar a porta. E chegou muito perto. Anos depois, Ana Cláudia disse numa entrevista que nunca conseguiu esquecer a maçaneta. Porque o sangue estava nela. Como se, nos últimos segundos, Rodrigo ainda acreditasse que dava tempo. Renata nunca foi presa. Nunca foi oficialmente acusada de participação no assassinato. E até hoje, ninguém conseguiu provar que ela sabia o que Sandro pretendia fazer naquela noite. No depoimento, ela contou que ele saiu de casa por volta das 9. Disse que ia ao mercado. Voltou cerca de 1 hora depois. Nada estranho. Nenhum machucado aparente. Nenhuma alteração no comportamento. Foi isso que ela disse. E juridicamente, era o que importava. Os promotores não conseguiram construir nada além disso. Sem mensagem, sem ligação, sem prova direta. Então Renata ficou fora do processo.
Mas cidade pequena raramente separa a justiça de memória. Em Ibiraci, durante muito tempo, o nome dela continuou vindo acompanhado de silêncio. Aquele silêncio desconfortável que aparece quando alguém entra num lugar e a conversa muda de tom. Anos depois, pessoas que viveram o caso disseram a mesma coisa. Nunca conseguiram decidir o que era pior. Se Renata realmente não sabia de nada, ou se passou o resto da vida tentando acreditar nisso. 3 semanas depois da prisão de Sandro Leal, Carla voltou ao escritório num sábado de manhã. O prédio estava vazio. Ela abriu a sala, colocou a bolsa na cadeira e ficou alguns segundos olhando para a gaveta da mesa. O envelope ainda estava lá, no mesmo lugar. Ela puxou devagar. O papel já estava começando a dobrar nas pontas. Durante meses, ela evitou abrir aquilo. Talvez porque uma parte dela ainda acreditasse que, enquanto o envelope tivesse fechado, Rodrigo continuaria existindo de algum jeito. Mas naquela manhã, ela abriu. O cheque continuava intacto. R$22 mil. No verso, a assinatura de Rodrigo. Carla ficou olhando aquilo em silêncio por um tempo. Depois fechou os olhos. Anos mais tarde, numa entrevista curta para um jornal da região, ela disse que demorou muito para decidir o que fazer com aquele dinheiro. Porque não parecia herança. Parecia uma última tentativa de permanecer presente depois da morte. No final, ela doou tudo. O valor foi destinado a um instituto de apoio a crianças em processo de adoção. Em nome de Pedro, o menino que estava no centro daquela guerra desde o começo. O menino de 8 anos que perdeu o pai, tentando continuar sendo pai. Rodrigo Menezes sabia que alguma coisa estava errada. Talvez não soubesse exatamente o que. Talvez não soubesse de onde vinha o perigo. Mas sabia que ele existia. E às vezes é assim que começa. Primeiro vem a sensação, depois o silêncio. Depois aquele medo estranho que a gente tenta explicar racionalmente. Até perceber, tarde demais, que o corpo já tinha entendido antes. Rodrigo deixou um envelope. Deixou dinheiro. Deixou instruções. Deixou uma direção, caso a pior possibilidade se tornasse real. O que ele não tinha como prever é que do outro lado da história existia alguém disposto a arriscar a própria carreira para impedir que o caso morresse junto com ele. Durante meses, a única coisa separando justiça de impunidade foi um pequeno tubo escondido atrás de um saco de café, numa geladeira de delegacia. Uma prova que quase desapareceu. Uma decisão tomada em silêncio. De madrugada. Num corredor vazio, iluminado por fluorescente. Enquanto isso, Sandro Leal continuava trabalhando normalmente, cumprimentando pessoas, usando crachá, entrando e saindo da delegacia como qualquer outro investigador. Até o dia em que o telefone tocou. Sandro foi condenado a 22 anos de prisão. E Pedro cresceu carregando uma história que provavelmente nunca conseguiu entender por inteiro. Porque algumas cicatrizes não aparecem no corpo. Elas ficam escondidas em lugares menores. Numa gaveta,
num corredor, numa memória ou num envelope fechado, esperando alguém finalmente abrir. Tem histórias que desaparecem com o tempo. E tem histórias que ficam esperando algum olhar mais de perto. Caminhão abandonado. Uma mentira repetida por anos. Uma mancha que estava lá desde o começo. Se você gosta de histórias assim, histórias que parecem impossíveis, até perceber que poderiam acontecer com qualquer pessoa, se inscreva no canal, porque a próxima história já começou. Cicatrizes que ninguém viu. Algumas verdades nunca desaparecem.